Qual tema sobre economia devia ser o mais ensinado nas escolas e não é? Muitos alunos saem do ensino fundamental sem saber nada sobre isso. Adultos lidam com dinheiro a vida toda e não sabem o que é inflação e não entendem como esse monstro que habita o nosso país coloca em xeque e compromete as finanças, o orçamento da família, compromete a aposentadoria, compromete investimentos, reservas financeiras, compromete o padrão de vida das pessoas. Aprenda nesse vídeo o que é a inflação. Para quem deseja ser consultor financeiro, saber o que é inflação é o básico do básico do básico do básico. É preciso saber, é preciso entender o que é inflação. Você tem que saber muito, entender como que a inflação afeta os produtos, os serviços, afeta a economia do país, do mundo, como que é a relação da inflação em relação a outros índices, a outros investimentos. O que a gente precisa proteger das pessoas? Em primeiro lugar, o poder de compra, o poder de comprar outros produtos, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Em planejamentos de curto, de médio e de longo prazo, principalmente, é preciso levar em conta o que é a inflação e como ela vai se comportar nos próximos anos. Algo que é impossível de saber. Há formas de prever o futuro, de se antecipar às situações, há formas de analisar o passado para tomar decisões, para ajudar os clientes a tomar decisões. Por isso, se você vai ser um consultor financeiro, vai trabalhar ajudando famílias e cobrando por isso, você precisa saber e ensinar isso para os seus clientes. O consultor, o planejador financeiro é aquele que explica sobre o mercado financeiro para o cliente. Tudo começa falando sobre inflação. Como ele precisa fazer um planejamento de aposentadoria, um planejamento de longo prazo, protegendo o seu dinheiro dos efeitos desse monstro que habita nossas finanças e pode ser muito cruel para quem não conseguir ganhar juros, pelo menos para acompanhar esse índice chamado IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu vou para o gráfico aqui que a gente preparou para explicar melhor na prática o que é o IPCA, o que é a inflação. Basicamente, inflação é os preços inflarem. Se os preços sobem, por exemplo, você vai ao supermercado, compra arroz, feijão, óleo e notou uma diferença de um certo período anterior, por exemplo, os preços estão mais caros do que na semana passada, os preços subiram. Simples, os preços inflaram. Houve inflação dos preços de produtos e de serviços. O que acontece é que muitas pessoas param e escutam o jornal, mas às vezes não compreendem quando o jornalista fala o índice de inflação foi de 4,51% no ano de 2020. O que significa isso? Os preços de forma geral subiram, mas há outros fatores também. Por que os índices gerais, os preços gerais? Porque o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele mede todos os produtos. Podem ter produtos que tiveram redução de preço, mas outros que tiveram grande alta podem puxar essa média para cima. Nesse gráfico eu selecionei também o CDI, que é um índice também de referência para juros, tá? Para a cobrança de juros, para o pagamento de juros, para quem empresta ou para quem recebe empréstimos financeiros ou quem investe. Então aqui no gráfico a gente tem o ano de 2020 todo. Eu selecionei o período de 2020, do dia 1º de janeiro de 2020 ao dia 31 de dezembro de 2020. Quando o IPCA fechou o período, ou seja, os 12 meses, o ano inteiro de 2020, em um índice de 4,51%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do dia 1º, os produtos, de forma geral no país, ficaram mais caros, 4,51%. Ou seja,
Para eu comprar as mesmas coisas que eu compraria no dia 31 de dezembro de 2019, eu precisaria ter 4,51% a mais de dinheiro. Vamos fazer um exemplo então em números na calculadora para ficar mais fácil para você entender. Se você precisasse fazer uma compra de R$1.000 lá em 31 de dezembro de 2019, agora você vai precisar de R$1.045,10. Se você não teve aumento de salário ou não teve aumento de ganho de renda, isso indica que você perdeu o poder de compra. Ou seja, você não vai conseguir mais comprar as mesmas coisas que você compraria lá em 31 de dezembro de 2019. E imagina isso ao longo de vários anos. Imagina ao longo de 10, 20, 30 anos. A gente viveu um período, há alguns anos atrás, antes do Plano Real, em que a inflação no país era muito alta. Acontecia inflação de um dia para o outro, então as pessoas estocavam alimentos, justamente porque sabiam que os alimentos poderiam subir preço de um dia para o outro. Se você perguntar para o seu avô, para o seu tio, provavelmente eles vão lembrar e vão te contar dessa época. Foi uma época em que era muito sofrimento para as pessoas, o país não conseguia crescer justamente por causa desse monstro. A inflação até que ela foi mais controlada. E o que é o CDI? O CDI a gente vai explicar melhor em outro vídeo, mas ele segue a taxa básica de juros da economia, que é a Selic. Se o CDI ficou aqui nesse gráfico em 2,72, o CDI ficou em 2,74. O que isso quer dizer? Que produtos que renderam 100% do CDI, ou seja, renderam o percentual de CDI, renderam menos do que a inflação. Pessoas que tinham dinheiro na poupança, dinheiro em investimentos, em alguns CDBs, em alguns fundos de renda fixa que acompanharam o CDI, também perderam o poder de compra, que é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. E olha como que isso vai sendo medido ao longo do ano. Por exemplo, vamos entender agora como é que foi o comportamento da inflação ao longo desse ano. Por quê? Dá para ver no gráfico aqui que ela surpreendeu principalmente agora, no final do ano de 2020, depois do dia 10 de novembro. Por quê? Vamos pegar desde o início do ano para a gente entender esse cenário. Então, logo no início do ano, nos 2 primeiros meses do ano, houve esse aumento de preços do IPCA, né, dos produtos de forma ampla, até que veio a pandemia do coronavírus. Quando chegou aqui no mês de março, devido à pandemia, o que aconteceu? Os preços dos produtos, né, muitos supermercados fechados, lockdown, muita gente em casa, as pessoas pararam de comprar. Alguns produtos sim tiveram alta no preço, como a gente percebeu na época, álcool em gel, né, alguns outros produtos, mas a maioria dos produtos teve queda, teve redução de preços justamente por causa da baixa procura. Muita gente em casa, muitos bares fechados, restaurantes fechados. Nesse momento aqui, ó, dia 29 de março de 2020, aconteceu um efeito que chama deflação. Sim, existe inflação, que é inflar os preços, ou seja, os preços subirem, mas também existe deflação, que é os preços baixarem relativamente a determinado período. Então aqui, por causa da baixa venda, da baixa procura dos produtos, no dia 1º de junho de 2020, a inflação estava negativa em 0,16%. Foi o fechamento do IPCA, que é medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele fez a medição e constatou que os produtos tinham ficado mais baratos. Porém, com a retomada da economia, com a volta da abertura em algumas cidades,
esse cenário começou a mudar novamente, as pessoas voltaram para as ruas, começaram a voltar a comprar, as pessoas precisaram trabalhar e começou novamente uma inflação. As pessoas que estavam assustadas, investimentos começaram a ter uma retomada, a Bolsa de Valores teve uma retomada significativa no mês de agosto, e aí a produção começou a voltar, as indústrias começaram a voltar a produzir e os produtos começaram a subir novamente, até que a economia teve um aquecimento maior aqui no mês de outubro, novembro, e a partir do dia 9 de novembro, a gente já começa a ver a inflação superar o CDI. O CDI é uma referência para empréstimos e para investimentos, para cobrança de juros, e ele foi muito reduzido. Em uma outra aula eu vou explicar melhor o que é CDI. Ele foi muito reduzido aí, porque ele acompanha a taxa Selic, e a inflação disparou, porque as pessoas começaram a comprar final de ano, produtos para o Natal, presentes de Natal, a indústria fabricou mais e o mercado consumiu mais dinheiro circulando na economia do que o período de fechamento dos estabelecimentos, e os preços começaram a subir, tanto que fechou o ano lá no dia 31 de dezembro em 4,51%. Agora vamos fazer uma análise de um período maior. Eu coloquei aqui um período de 20 anos, para a gente ver o que aconteceu com a inflação. Do dia 1/1 de 2000, do ano de 2000 até o dia 30/11 de 2020, nós tivemos uma inflação de 245,53%. No final de dezembro de 2010, ou seja, num período de 10 anos, os produtos praticamente dobraram de preço. A gente teve um cenário, então, do ano 2000 ao ano de 2010, em que os produtos tiveram um aumento de 100% medido pelo IPCA. O índice amplo, a média de aumento do custo de vida praticamente dobrou naquele período. De lá para cá, a gente já teve um aumento nos últimos 10 anos também, que chega a quase 250%. Ou seja, do ano de 2010 para cá, houve ainda mais inflação do que nos 10 anos anteriores. Esse é o efeito no cenário econômico, no cenário financeiro do nosso país. E ainda tem outros fatores que a gente vai aprender também em outras aulas, que é quanto que o nosso dinheiro perdeu valor em relação a outras moedas. Por exemplo, o dólar, que é uma moeda referência mundial, já que é uma moeda de país de primeiro mundo. Quanto que o nosso dinheiro pode ter perdido poder de compra também diante do cenário mundial, diante de outras moedas fortes. Bom, essa aula foi para explicar o que é a inflação, para entender no gráfico como que é a evolução dela, mas aguarde que a gente ainda vai ter uma outra aula mostrando exatamente na prática como que é o efeito diretamente na gôndola do supermercado, já que é o lugar que é mais necessitado pelos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.